Sou Marta Bistene, psicopedagoga, especialista em educação especial. Nós vamos estar falando hoje sobre marcos do desenvolvimento, vigilância do desenvolvimento infantil. É muito comum a gente ouvir falar, toda criança tem o seu tempo. E essa frase é uma frase que nos preocupa muito, que é uma frase muito perigosa. Claro, todos nós temos um modelo de aprendizado, né? Cada um aprende de uma forma, nós somos seres individuais. A nossa cultura, onde nós moramos, como nós somos estimulados na nossa infância, o que nos rodeia, né? Tudo isso, a nossa genética, tudo isso influencia para o nosso processo de aprendizado. Mas nós temos marcos do desenvolvimento humano, que são demarcadores, né? São passagens de habilidades conforme o tempo. E muitas vezes uma criança não fala ou demora a falar, então a mãe fica naquela, né, de não procurar ajuda porque a criança tem o seu próprio tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É muito importante que a gente olhe para os nossos filhos, para nossos alunos e perceba se essa criança ela está dentro de um desenvolvimento típico, né, sem atrasos ou não. E por onde começar? Quando nós somos família, somos pais, somos avós, tios, não somos profissionais, não entendemos bem sobre neurociência, sobre desenvolvimento. Qual é o suporte que eu posso ter para que me oriente sobre o desenvolvimento do meu filho, do meu neto, do meu sobrinho, né? Nós temos hoje a caderneta de vacinação, que é um instrumento muito importante para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento das nossas crianças. Lá na caderneta de vacinação, você vai encontrar várias orientações e também gráficos para que você vá marcando conforme vá passando o tempo, você vai marcando o desenvolvimento da sua criança. O que ela está fazendo com 1 mês, com 2, com 3, para que você veja se ela está dentro de uma linha de desenvolvimento esperado, né, que deve ser esperado num ser humano ou não. Caso o desenvolvimento dessa criança ela apresente um atraso, é importante que você, como pai, como avô, como responsável dessa criança, procure um profissional, procure um pediatra, procure um agente de saúde, ou até mesmo na creche onde essa criança esteja matriculada, você converse com esses cuidadores, né, que ficam com essa criança, para que eles possam orientar, né, você, o que você vai fazer, como que você vai fazer, o que se pode, né, intervir naquele momento. É muito importante que a gente observe a criança nos seus primeiros meses, né? Cada momentozinho da criança, cada acordar, o choro dessa criança, como ela se vira na cama, como que ela interage com as pessoas, com o outro, né, com as visitas, com a relação que ela tem com a mãe na hora do amamentar. Então é muito importante que a gente observe a criança de 0 a 18 meses, onde a estimulação dos sentidos, a audição, o paladar, o tato, o olfato, a visão, o vestibular, que é o equilíbrio, e a propriocepção, que é o reconhecimento, a percepção do próprio corpo da criança, são importantíssimos. Além disso, a linguagem, a interação social e também, o mais fundamental, a nossa
emoção. Tudo isso é muito importante que a gente possa cuidar. E os pais, a família, é um elemento fundamental para que todo esse momento de desenvolvimento seja trabalhado, seja vigiado, que a gente chama aí, né, como foi falado no começo, a vigilância do desenvolvimento infantil. Agora eu vou mostrar a vocês três momentos, o exemplo, né, de 3 momentos de avaliação desses marcos do desenvolvimento que tem lá na caderneta de vacinação. Lá tem o como que você vai avaliar, lá tem os gráficos para você ir marcando. Então aqui eu vou trazer 3 processos de avaliação para você brincar com sua criança e ao mesmo tempo você está avaliando esses marcos do desenvolvimento. Tem toda a orientação na caderneta de vacinação, tá? O primeiro é muito simples, lembrando que essa avaliação é na primeira fase do desenvolvimento, que é de 0 a 3 anos. Essas que eu vou mostrar estão lá na fase de 1 a 3 anos de idade, tá? E o gráfico vai dizer para você qual período para cada avaliação. Tá tudo muito explicadinho, tá? É só tirar um tempinho, ler e estudar a caderneta de vacinação. O primeiro aqui é ver se a criança tem a capacidade de empilhar cubos, empilhar pedacinhos de madeira. Você não precisa comprar, se você não tiver dinheiro, se estiver caro, não precisa você comprar um brinquedo. Você pode fazer aí na sua casa com pedacinhos de madeira ou então com caixinhas de fósforo. O importante é que a criança tenha a habilidade de empilhar até 6 cubos sem que eles caiam, tá? Então, é uma forma da gente ver se a criança tem destreza, né, na questão de organização espacial, se a criança tem habilidade manual para que a gente, coordenação motora, para poder empilhar esses cubos, tá? Então, é um testezinho bem fácil. O outro é você pegar um recipiente, lá na caderneta de vacinação, tá falando sobre uma caneca. Então, você pega uma caneca para que a criança coloque dentro da caneca tubinhos, cubinhos, mas eu vou usar aqui uma vasilhinha, né? Uma cestinha de organização. Então, o seu bebê você tem que botar esse material na frente do neném aí, da sua criança, e a criança tem que transportar daqui para cá. Então, ele tem que ter a habilidade de compreender que você quer que ele desloque esses blocos daqui para cá. Guardar os blocos, colocar dentro de um recipiente, tá? Então, aqui é um segundo testezinho que a gente faz para ver a habilidade da criança. E aí, você vai fazer com seu filho e vai marcar lá se ele conseguiu, se ele não conseguiu ou se você não conseguiu observar. Um terceiro são vários itens de avaliação. Aqui eu só trouxe 3 só para dar de exemplo aqui como que a gente pode fazer. Outra é você ter algumas fotos ou desenhos de animais, você expor esses desenhos e a criança acertar pelo menos 2 dos estímulos que você apresentar a ele. Você vai fazer o som do animal e ele vai ter que localizar esse animal apontando para a gravura. Então, eu vou fazer miau, e aí ele vai ter que apontar para o gatinho. Eu posso falar assim também, se ele for um pouquinho maior, quem faz uau uau? E aí ele vai ter que apontar para o cachorro. Então, dentro de 4 gravuras,
ele vai ter que acertar no mínimo 2 para poder estar ali dentro do marco do desenvolvimento, tá bom? Então, tem toda a orientação, como eu já disse, lá na caderneta de vacinação. Estudem a caderneta de vacinação. Professores também podem usar também a caderneta, os gráficos da caderneta para uma avaliação dos seus alunos. Muitos lugares não têm acesso a alguns materiais, alguns protocolos. Às vezes a prefeitura é uma prefeitura mais pobre, né? Não tem muita verba. E os professores ficam sem saber como avaliar suas crianças, como saber se a criança tem um déficit de desenvolvimento, um atraso no seu desenvolvimento. Usem como um referencial para o seu trabalho a caderneta, né, de vacinação, tá? É uma orientação, é um ponto de partida que vocês podem utilizar para desempenhar um bom trabalho, né, dentro das escolas, dentro dos postos médicos, né, os postinhos de saúde. E você, pai, é uma forma de vocês estarem participando do desenvolvimento dos seus filhos e auxiliando os professores, auxiliando os agentes de saúde, os pediatras no desenvolvimento do seu filho.